Tudo bem com você? Vamos iniciar hoje aí uma nova forma de dar aula com um apoio visual dos nossos slides aqui para vocês irem acompanhando com maior facilidade, tá bom? Começamos hoje aí, continuamos hoje a matéria de Administrativo 1, mas iniciamos nesta aula os atos administrativos. O conceito de ato administrativo é o seguinte, o mais atrás aqui, ó, nós temos aqui no nosso cantinho da tela, podemos definir ato administrativo como toda manifestação expedida no exercício da função administrativa com caráter infralegal, consistente na emissão de comandos complementares à lei, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Já de Pietro, aqui embaixinho, vamos ter o quê? Pode-se definir o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Então, vamos iniciar aqui um pouquinho o conceito de ato administrativo por meio desses dois conceitos trazidos do professor Alexandre Maza e da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Como podemos observar algumas características do ato, o que vai diferenciar o ato administrativo de um ato jurídico qualquer é justamente a sua sujeição ao regime jurídico público, ao regime jurídico administrativo, beleza? A administração pública, ela no exercício de suas diversificadas tarefas, ela pratica atos jurídicos de diversas modalidades. Pratica, entre eles, os atos administrativos. Por isso que nós podemos dizer e afirmar, que nem todo ato da administração será um ato administrativo, tá certo? Ao mesmo tempo, nem todo ato administrativo ele é praticado pela administração, porque nós vimos aqui no nosso conceito trazido pelo Maza que os atos administrativos são as manifestações expedidas aonde? No exercício da função administrativa, beleza? E é consistente num comando complementar à lei e que vai produzir um efeito jurídico, tranquilo? Então esse é o nosso conceito de ato administrativo. Em relação aos atributos, os atos administrativos eles são revestidos aí de algumas propriedades jurídicas especiais, decorrentes do quê? Daquele princípio maior nosso, da supremacia do interesse público sobre o privado. Nessas características é que vai residir aí, que vai estar presente o traço distintivo fundamental entre os atos administrativos e os demais atos jurídicos que são muito comuns, especialmente os atos privados, beleza? A doutrina ela tem um pouquinho de divergência, quais seriam aí os atributos dos atos administrativos. Mas a mais moderna, ela faz referência a 5 atributos, que seriam a presunção de legitimidade, a imperatividade, a exigibilidade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. Vamos conhecer agora cada um deles, tranquilo? A presunção de legitimidade e veracidade, ela pode ser dividida aí, isso quem traz é a de Pietro, tá bom? Em duas situações. Quando eu falo de presunção de legitimidade, eu estou dizendo a conformidade daquele ato com a lei, ou seja, se aquele ato está conforme a lei prevê, tranquilo? Em decorrência desse atributo, presumem-se que todos os atos administrativos eles são legítimos até prova em contrário, tranquilo? Um outro aspecto desse atributo é em relação à presunção de veracidade. Nesse caso, eu estou me relacionando aos fatos daquele ato, tá bom? Em decorrência desse atributo, presume-se o quê? Verdadeiros fatos alegados pela administração. Assim ocorre em relação a certidões, atestados, declarações e informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. Então, quando eu busco lá uma certidão em
em uma repartição, em um órgão público, o funcionário público, o servidor público, vai lá, atesto que para fins de direito, etc, e XYZ. Ou seja, ali está um atestado do qual presume-se verdadeiro aqueles fatos que a administração está alegando, porque nós temos a presunção de legitimidade e veracidade desse tipo de ato administrativo. Tranquilo? Muito bem. Quais são os efeitos que decorrem em relação à presunção de veracidade, tá bom? Enquanto não decretada a invalidade do ato pela própria administração, por meio do seu poder de autotutela, né? Ou pelo judiciário, ele vai produzir os mesmos efeitos do ato válido, tranquilo? Devendo ser, inclusive, cumprido. O Estatuto dos Servidores Públicos costumam estabelecer norma que abranda o rigor do princípio ao incluir entre os deveres do funcionário o de obediência, salvo se o ato for manifestamente ilegal. Para suspender a eficácia de um ato administrativo, o interessado pode ir a juízo ou usar dos recursos administrativos, desde que esses tenham efeitos suspensivos, tá bom? Então, a presunção de veracidade, ela inverte o quê? O ônus da prova. É errado afirmar que a presunção de legitimidade vai inverter o efeito do ônus da prova, porque quando eu falo de presunção de legitimidade, eu estou falando daquela conformidade com a lei, e isso é presumido, até prova em contrário. Mas quando estou falando de presunção de veracidade, que se relaciona aos fatos, na verdade, aí sim tem esse efeito que é a inversão do ônus da prova, tá bom? O judiciário também não pode apreciar ex officio a validade do ato. Sabe-se que em relação ao ato privado, né, o artigo 168 do Código Civil, ele determina que as nulidades absolutas podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, né, e devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do ato ou dos seus efeitos. O mesmo não ocorre em relação ao ato administrativo, cuja nulidade só pode ser decretada pelo judiciário a pedido da pessoa interessada. Então, somente a pessoa que tem interesse naquilo ali é que vai poder requerer ao judiciário a nulidade daquele ato. Tranquilo? Muito bem. Dando sequência aqui à nossa disciplina, então, nossa matéria, nossa aula de hoje, nós temos aqui um dos atributos do ato, que seria a autoexecutoriedade. Vale destacar aqui rapidinho, que é o seguinte, eu tinha dito que tínhamos 5 atributos, tá certo? E eu separei lá naqueles 5 atributos a exigibilidade da autoexecutoriedade, tá bom? Mas alguns autores, eles unificam a exigibilidade e a executoriedade da autoexecutoriedade. E entre eles está o professor Di Pietro, e eu acho muito interessante a divisão, porque fica muito mais claro para entendermos esses dois atributos que podem estar reunidos aí em um só, tá bom? Então, quando nos referimos à autoexecução de um ato administrativo, eu estou dizendo o quê? Que a administração pode executá-lo por si própria e por conta, sem a necessidade de intervenção ou autorização, seja pelo judiciário ou pelo legislativo. Ou seja, eu posso autoexecutar aquele ato administrativo sem ter que pedir a um juízo. Imagine se eu tivesse que pedir ao juízo para expedir uma certidão explicativa, uma certidão pública, se eu tivesse que pedir ao juízo a permissão para executar e expedir aquela certidão, tá certo? Não teria lógica, não é verdade? Por isso que tem essa autoexecutoriedade, essa autoexecução. E aí, dentro da autoexecução, eu vou dividir em duas situações. As situações de executoriedade e as situações de exigibilidade. Quando eu falo de executoriedade, eu estou falando que a administração vai empregar meios diretos para a coerção, compelindo materialmente o Ministério a fazer alguma coisa, utilizando-se inclusive da força. Quando eu falo então da executoriedade, lembre-se, vamos pensar numa obra particular que descumpriu ali o projeto aprovado na prefeitura, né, que foi autorizado ao alvará de construção, mas descumpriu e construiu ali uma garagem onde não poderia ter sido construída. Quando eu vou um ato administrativo executar, que ele tem executoriedade, eu mesmo vou lá, ele tem descumprido, e vou falar assim, ó, você vai demolir. Ah, não vou demolir? Então a administração vai demolir. Acontece muito isso, sabe quando? Quando nós temos capina e roçagem dos terrenos particulares, na verdade. Se o particular não faz,
a própria administração vai lá e faz, depois cobra um valor daquele serviço do particular que não fez. Isso é executoriedade. É quando eu estou empregando meios diretos, meios que vão materialmente compelir o administrado a fazer alguma coisa, ou mesmo eu vou executar aquela situação, executar aquele ato administrativo por mim mesmo, tá bom? Já quando eu falo da exigibilidade, não. Na exigibilidade, os meios são indiretos, ou seja, são multas, notificações. Eu estou lá, ó, você tem que fazer isso aí, tá bom? Tá errada essa construção, tá errada esse terreno, a permeabilidade do terreno. Eu estou notificando, vou lá e multo o cidadão, multo 2 vezes, multo 3 vezes, entenderam? Então, quando eu estou falando de exigibilidade, eu estou exigindo, mas eu não estou executando, nem compelindo, por meio da força, aquele administrado a fazer aquela situação, tá bom? Mas nem todos os atos possuem um atributo da executoriedade, tá bom? O ato só vai ter esse atributo de executoriedade quando a lei expressamente prever. Quando eu falo de matéria de contrato administrativo, por exemplo, né? A administração pública dispõe de várias medidas autoexecutórias, como a retenção da caução, a utilização de equipamentos e instalações do contratado para dar continuidade à execução do contrato. Também em relação à polícia administrativa, nós temos algumas medidas que a lei prevê, como a apreensão de mercadorias, o fechamento de casas noturnas, a cassação de licença para dirigir, a cassação de alvará, tranquilo? E além disso, uma outra situação que vai dar ao ato administrativo a autoexecutoriedade, né? Quando se tratar de medida urgente, que caso não seja adotada de imediato, possa ocasionar prejuízo maior para o interesse público. Isso acontece também muito em relação à polícia administrativa, quando eu posso citar um exemplo, a demolição de prédio que ameaça ruir, o internamento de pessoa com doença contagiosa, a dissolução de reunião que põe em risco a segurança das pessoas e coisas. Aliás, estamos vendo muito isso, na verdade. Quantas festas aí que estão sendo realizadas nesse tempo da Covid-19 e que a administração pública vai lá e vai fechar, vai acabar com a festa. Inclusive, as pessoas podem responder aí por alguns tipos de delitos, tá bom? Então, isso é autoexecutoriedade. Nós temos um ato administrativo que impede, que proíbe a aglomeração de pessoas, que impede que as pessoas se reúnam aí, que se reúnam em mais de 3, 4, 5 pessoas, porque isso põe em risco a saúde de todos, tendo em vista o coronavírus. E aí a administração vai lá e vai auto-executar, não vai pedir para o judiciário, eu posso ir lá acabar com a festa? Eu posso ir lá, o legislativo, o vereador, eu posso ir lá acabar com a festa? Eu posso fazer a pessoa ficar em casa, isolamento social, porque ela está com o coronavírus? Não vou pedir autorização. Eu mesmo vou auto-executar, tá bom? Essa é a nossa auto-executoriedade, que nem todos os atos administrativos vai ter esse atributo. Beleza? Em relação a mais um atributo aqui, para ir para o nosso final dessa aula, nós temos a tipicidade. A tipicidade é o quê? Quando nos referimos à tipicidade, eu quero dizer que existe uma tipificação, ou seja, uma previsão sobre determinado ato ou conduta. No ato administrativo não é diferente, ou seja, esse é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder ao quê? A figuras previamente previstas em lei. Até porque nós temos o princípio da legalidade, e se lembre lá nas nossas primeiras aulas que a legalidade importa que a administração só pode fazer o que a lei expressamente prevê e permite, tá bom? Então, por isso, é preciso ser um ato administrativo típico. Precisa haver uma previsão legal, uma prévia previsão legal, para que aquele ato possa realmente ser um ato administrativo correto, legal, sem vício, sem nulidade, tá bom? E isso, logicamente, também evita o abuso de poder e arbitrariedades. Beleza? Eu não vou perseguir o meu adversário político por meio de um ato administrativo, porque ele vai ser um ato atípico e aí, nesse caso, ele pode ser invalidado, tá bom? Então, para nós aqui, que eu não falei da imperatividade, não vou falar rapidamente como esse quadro, vamos ver aqui, ó. Quando eu falo da presunção de legitimidade, né, tá aqui, e
nós temos como síntese: o ato é válido até prova em contrário. A abrangência: todos os atos administrativos mais os atos da administração. Lembrando a diferença que quando eu falo de atos da administração, eu estou falando de atos que não são atos administrativos, mas são atos jurídicos que a administração faz durante a execução, a consecução dos seus fins. Tranquilo? E a dica especial do professor Maza é aqui, ó. Presunção relativa que inverte o ônus da prova quando estou me referindo àquela presunção de veracidade que fala de fatos, tá bom? Quando eu falo de presunção de legitimidade, não há essa inversão do ônus da prova, mas por quê? Até porque quando eu falo de legitimidade, estou falando da conformidade do ato com a legislação, com a lei. Tranquilo? Isso presume-se legal, porque a administração tem que seguir a legalidade. Agora sim, imperatividade, pessoal. Imperatividade, eu estou falando o quê? Que o ato cria unilateralmente obrigações ao particular. Por quê? Quando eu realizo um ato administrativo, eu vou impor ali obrigações ao particular de forma unilateral. Não é uma negociação, na verdade, não é uma coisa que o particular me fez fazer. Eu estou fazendo e vai gerar efeitos ao particular de forma unilateral, tá bom? A abrangência desse atributo é a maioria dos atos administrativos. Além disso, ele deriva do poder extroverso. Isso veremos mais para frente. Um outro atributo que vimos é a exigibilidade e a autoexecutoriedade. Quando eu falo de exigibilidade e autoexecutoriedade, eu estou falando primeiramente que a autoexecução dotada aí de executoriedade, ela vai ser a execução material que desconstitui a ilegalidade, né? E quando vai acontecer isso? Aquele exemplo que nós demos quando em relação ao contrato administrativo, quando a administração pública vai lá e vai ocupar provisoriamente aquele local, né, concedido, vamos supor, e aí vai continuar a prestação do serviço público. Ou quando ele vai mandar demolir um prédio que está próximo a ruir, ou vai lá e demole o prédio que está próximo a ruir, está auto-executando com a força da executoriedade, porque é um meio direto que vai compelir até mesmo pelo uso da força, tá bom? E qual é a abrangência da auto-executoriedade, da executoriedade? É alguns atos administrativos, ou seja, só quando a lei prevê ou em situações emergenciais. Já a exigibilidade, nós temos que são o quê? A aplicação de sanções administrativas, ela tem abrangência na maioria dos atos administrativos e ela pune, mas não desfaz a ilegalidade. Então eu vou lá, notifico o proprietário do terreno, multo o proprietário do terreno, mas eu não vou desfazer a ilegalidade. Ele vai ter que pagar a multa. Se ele continuar ali com aquela ilegalidade, vai continuar recebendo multas. Em alguns casos, lógico, vai levar a uma auto-execução, que seria um embargo daquela obra, ou no caso do alvará, a cassação do alvará de funcionamento. Mas, quando eu penso em exigibilidade, eu estou exigindo que se faça algo, e vou puni-lo por ter descumprido a legislação, ter descumprido o que era preciso feito, mas não vai desfazer a legalidade, vai continuar lá sendo ilegal, mas vai ter a punição. É a multa, é a notificação, é o melhor exemplo disso, tá bom? Como se fosse, por exemplo, na festa lá que está rolando aí na turma do sétimo, em pleno coronavírus, e aí vai a polícia administrativa e fala assim, ó, tem que acabar com essa festa, porque não pode e tal. E em vez de eu acabar e desligar o som, deter as pessoas que eu preciso deter, eu chego lá e apenas multo, notifico, ó, essa festa não pode estar acontecendo, por isso. Estou notificando, mas a pessoa vai continuar a festa. Pensa no condomínio, né? O condomínio vem lá, tem uma festinha na minha casa, o porteiro me liga, fala, pode continuar, vou continuar a festa aqui, é muito boa a festa. E aí, simplesmente, vem a multa para mim, que não vai desfazer a ilegalidade que cometi, mas ela vai me punir, tá bom? Ao contrário, quando eu penso em executoriedade, auto-executoriedade, viria aqui o síndico, né? Lógico, transportando uma situação que não é administração pública, tá bom, pessoal? Só para entendermos uma correlação aí. E aí viria o síndico da minha casa e ia falar assim, ó, dá licença, senhor Alexandre, a festa acabou, desliga o som, todo mundo para fora dessa casa. Ali houve o quê? Uma executoriedade, tá bom? Beleza? E por fim, nós temos aí a tipicidade,
que é o respeito às finalidades específicas. Não é somente estar previsto na legislação, mas também respeitar a finalidade específica daquele ato. Eu não posso expedir um ato administrativo que tem a finalidade legal para X em uma situação Y, porque eu estou desviando a finalidade dele, tá bom? Ele vai ser um ato não atípico aí, beleza? A abrangência da tipicidade deste tributo é em todos os atos administrativos e o que ela faz? Proíbe atos atípicos ou atos inominados. Beleza? Muito fácil, não é mesmo? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais.